Cadê o Neto? Mas não precisa. Cadê o Neto? O Neto mesmo sem imagem é o Neto, pô. Põe o Neto aí. Tá me ouvindo, Netão? Só tem metade do Neto aí. Só tem metade do Neto. Aí, ó. O Neto tá aí. Olha aí, ó. É. Deixa eu ficar mais bem posicionado aqui. Deixa eu ficar aqui. Ô, Neto, isso. Tá bom. Não precisa mexer nisso aí. O que interessa é a sua voz. Para de mexer que você tá piorando cada vez mais. Parecendo um Corinthians. Tá bom assim, tá ótimo. Tá bom desse jeito. Se não, é melhor você falar por telefone. Tá dando... Bom jogo assim. Me diga uma coisa, como é que você viu o jogo de hoje, ô Neto? Que você transmitiu pela sua rádio aí. Ó, o primeiro tempo foi um jogo onde o Corinthians jogou melhor, viu, Datena? Falar a verdade. O segundo tempo o Luxemburgo modificou a forma de jogar, mas é muito pouco, assim, que o Corinthians mostrou na parte de velocidade. Por outro lado, você tem que dar moral para o Luxemburgo, ganha 5 títulos paulistas, os últimos 5 pelo Palmeiras, 9 títulos paulistas, mostra uma competência incrível. Agora, eu não sei se as duas equipes também vão se fortalecer no Brasileiro, mas tem que dar os parabéns para o Palmeiras, que conseguiu vencer, o que isso é importante para o Palmeiras, né? Conseguiu um título, ainda mais com o Luxemburgo, né? Só que o Corinthians foi um time muito guerreiro, hein? Aos 50 minutos, conseguiu o pênalti que foi, bate o pênalti, bate o quinto pênalti do jogo, né? O Corinthians valorizou e muito o título do Palmeiras. Você sabe que eu estava falando com o Veloso aqui, mas por mérito, pelas campanhas, o Palmeiras mereceu ser campeão, né, Neto? Assim, por méritos, acho que tem 3 equipes do Campeonato Paulista que poderiam... Palmeiras, o Santo André, antes da pandemia, e a gente continua com a pandemia, que morreram mais de 100 mil pessoas, e que a gente torce para que isso possa parar o mais rápido possível. E eu gostei muito do Red Bull Bragantino, que foi um time muito forte. E o São Paulo, que foi aquilo que está sendo sempre, né? Não consegue chegar a lugar nenhum. Mas o Palmeiras é uma dos melhores elencos aqui. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Mas o futebol paulista precisa melhorar bastante, viu, Datenão? Tá feio. Viu? Olha, todo mundo reclamou do primeiro jogo e eu não vi esse jogo agora porque eu estava apresentando o programa. Esse jogo melhorou o nível ou foi quase que a mesma coisa que o primeiro jogo da decisão? A verdade é assim, o nível técnico por parte deles todos é um nível fraco tecnicamente, mas a gente também não pode tirar muito os méritos do time do Palmeiras, que foi campeão. Legal, se fosse o Corinthians campeão, a minha opinião seria a mesma, porque o nível técnico hoje do futebol brasileiro, ele é muito fraco. Só para ver na Champions, o Real Madrid perde para o Manchester, né? O Napoli, o Barcelona ganhando, a Juve perdendo para o Lyon. Então, a gente precisa melhorar muito o nível técnico mundial, falar a verdade, porque a gente sempre depende de 3 jogadores. Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Agora, para o futebol brasileiro, a gente precisa melhorar demais. Diferentemente do que eu vejo do Grêmio, que é um time muito forte, é um time que vem muito bem com o Renato Gaúcho. Mesmo sem o Everton. Vamos ver o que o Flamengo... Mesmo sem o Everton, que vendeu o Everton para o Benfica, né, o Cebolinha. Mesmo sem o Everton, continua sendo um grande time? Perdeu o Everton, você tem toda a razão, perde muito, né? Mas por outro lado também, pela crise, por tudo que está acontecendo, não tinha como não vendê-lo para o Benfica, até porque o presidente do Benfica, deu 200 milhões para que o Jorge Jesus, o Mister Jorge Jesus, que largou o Flamengo, vai fazer muitas contratações. Né? Eu estava falando com o Veloso, que foi um dos maiores goleiros que a gente já viu, não só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. Eu falei pro Veloso não brincar muito com você, não, porque senão segunda-feira ele não está no programa, tem esse detalhe. Então o Veloso te respeitou muito. Mas eu estava dizendo pro Veloso aqui, que um pouco antes do programa eu vi uma entrevista do Amaral, e o Amaral falou assim, olha, tem jogador que não vai dormir hoje. Se chegar nos pênaltis, tem jogador que não vai dormir, porque tanto o Cássio como o goleiro do Palmeiras são 2 pegadores de pênalti pra caramba. E tem jogador que perdeu o pênalti que não vai dormir hoje mesmo. Mas esse jogador, eu perguntava pro Veloso. Ô Veloso, foi mais mérito do goleiro que pegou
ou do cara que bateu mal. O Veloso falou assim, olha, na verdade também a gente não tem grandes batedores de pênalti. Você vê dessa forma também, Neto? Você não culpa ninguém porque o cara bateu mal o pênalti ou coisa parecida, mesmo porque na hora do pênalti o gol fica pequenininho, né? E aí o Luan pipocou, né? O jogador que tem o nome que tem. Aí vai deixar o Michel bater o pênalti, o lateral. Aí vai deixar o Cantilho, que voltou de Covid-19. Mas aí você pega um Everton, que é um goleiro pegador de pênalti, você tem que dificultar para ele. Como é que você dificulta para ele? Invertendo a batida, né, e botando essa bola no alto. Porque os 2 pênaltis que ele pegou e que o Cássio pegou foi no chão. Os goleiros hoje se prepararam muito mais do que os batedores. Agora, quando o Patrick de Paula bate o último pênalti no Cássio e mete ela no ângulo, mostra que os meninos têm muito mais fundamento que os jogadores Cara, mais foi velhos. na gaveta, né? Não tinha chance. Na gaveta. E o último pênalti, né? O último pênalti. É mais difícil. Era o pênalti do título. Quando me falaram assim, esse cara é menino e tal, eu falei, ó, o Cássio é um goleiro experiente. Eu estava aqui apresentando o programa, mas de olho também na tela aqui, acompanhando essas batidas de pênalti. Eu falei, pode ser que pese aí, talvez, pela experiência e categoria do Cássio, mas o Patrick foi de uma frieza, ele meteu na gaveta ali, né? E aí, como em tudo na vida, quem tem mais controle sobre os nervos acaba, na verdade, se superando. Põe a taça aí, deixa o Neto pequenininho, vai ser terrível para o Neto. Porque o Neto vai aparecer no momento em que o cara vai levantar a taça. Não, mas é um cara que ficou amigo do Neto de novo, que é o Felipe Melo, que é um cara que eu gosto muito do Felipe Melo. Eu sempre gostei demais do Felipe Melo. E o Neto agora ficou parça do Felipe Melo. Tá aí o Palmeiras campeão, Neto. Merecido. Não era muito que eu queria como corintiano, mas você tem que dar os parabéns pro Palmeiras, parabéns ao Felipe Melo, parabéns ao Patrick, parabéns ao nosso amigo Luxemburgo, que sempre nos tratou de uma maneira muito bonita, né, meu querido da Pena, sempre foi nosso amigo, 9 títulos paulistas, né, uma coisa incrível do Luxemburgo, os últimos 5 títulos paulistas do Palmeiras com o Luxemburgo, parabéns ao Palmeiras que é campeão, ganhou na bola, o Corinthians valorizou muito nesse gol aos 50 minutos e agora vamos ver o que vai acontecer no Brasileiro. Eu não vou segurar o Neto muito tempo, não, porque ele tem que falar na rádio dele também, que ele tem que ganhar uns troquinhos lá. Mas é o seguinte, o Veloso está me ouvindo ainda, Veloso? Ô Datena, eu estou te ouvindo sim. O que eu queria te falar, e aproveitar que o Neto está ouvindo a gente, que a vitória do Palmeiras foi importante, que nos poupou de algo assim que ia acontecer, que ia ser uma tragédia. Porque se o Corinthians ganha, o Neto falou que ia sair pelado na Paulista. Olha o serviço que o Palmeiras prestou a toda a comunidade de São Paulo. Imagina uma imagem dessa. Olha, ô Veloso, você não fique falando isso, porque o Neto, de tristeza, pode ficar pelado na Paulista. O Neto, eu espero tudo do Neto. Eu espero tudo do Neto. Porque o Neto estava torcendo violentamente para o Corinthians e disse que se o Palmeiras fosse campeão, ele não ia entrar. Eu duvidei, porque o Neto é meu irmão. E é o maior apresentador e comentarista da televisão brasileira, do meu ponto de vista. Eu tinha certeza que o Neto ia aparecer aqui e parabenizar o Palmeiras. Mas, ô Veloso, ainda não está afastada a possibilidade do Neto aparecer pelado na Paulista hoje, de tristeza. Pode ser que isso aconteça. Eu sugiro a vocês que forem à Paulista para já saírem com aquelas lupas, aquelas lentes de aumento e tal, para irem até a Paulista. Mas foi merecido. Agora, o técnico do Corinthians chegou no Corinthians com uma expectativa de um estrategista, um cara que chegou a levar o Corinthians à final, mas quase não vai. Se não fosse o São Paulo, o Corinthians não iria. Hoje deu para notar se existe ainda muita diferença de tática do Vanderlei Luxemburgo, que é um cara mais experiente, dirigiu o Real Madrid, para o técnico corintiano, para o Thiago ou não, o Neto? Olha, em relação ao Thiago, primeiro um beijão pro Veloso aí, um beijão para a família do Veloso. Veloso, que é um parceiro desde os 18 anos, irmão, comigo, né? No Palmeiras. É um dos grandes amigos que eu tenho na minha vida, pai dos donos da bola, baita amigo. Beijo pro Tonicão, pra Cris. O Veloso é uma das grandes pessoas que eu pude fazer amizade como jogador de futebol, agora como ex. Eu tenho muito poucas amizades na minha vida. Por sinal, tem 2 monstros aí, 2 pessoas que eu não dou a vida para vocês, mas o meu sangue é de vocês 2.
parabéns para os Dia dos Pais amanhã, para vocês dois, para todos nós, para todos os pais. Eu ia sair mesmo. Se o Corinthians é campeão, hoje, 5 horas da manhã, eu ia sair pelado na Paulista. Ia sair mesmo. Quero nem saber, um monte de gente sai lá mais de 1 milhão, 200 milhões, 500 milhões, por que eu não podia sair 5 horas da manhã? Ia sair com o negocinho ali, o tampar ali, com uma luva, tudo certo. Mas o Thiago Nunes, nos últimos jogos da Tenão, ele foi bem. Você vê que ele tomou em 6 jogos 1 gol só, conseguiu fazer quase 7, 8 gols, conseguiu empatar o jogo, e aí nos pênaltis o Palmeiras foi superior, mas o Luan pipocou, muita gente do Corinthians pipocou na hora de bater o pênalti, que não era para colocar jogadores que não tinham condições. Para os dois, melhor time, quem é que tem? Tem o Palmeiras? O Palmeiras é melhor que o Corinthians, o Veloso? Não, é melhor. Hoje o Vanderlei, você vê que no segundo tempo, quando ele começa a mexer no time, o Palmeiras tem melhores opções, né? Entre o Scarpa, entre o Lucas Lima, embora não tenha ainda rendido muito bem, mas o Vanderlei tem o Rafael Veiga, né? O Vanderlei tem mais opções. O Thiago, na verdade, ele se reencontrou no Corinthians, né? Porque ele fez uma bela campanha no Atlético, mas ele chegou no Corinthians e fez uma campanha muito ruim até a parada. O Corinthians era 10º colocado no Campeonato Paulista. Muito ruim a campanha. Mas após essa parada, eu acho que ele entendeu que ele tinha os jogadores que não dava para jogar da maneira como ele jogava no Atlético Paranaense. E de lá para cá, o Corinthians não perdeu mais. O Corinthians só empatou na final com o Palmeiras e perdeu nos pênaltis. O Corinthians veio de uma sequência de 5 vitórias seguidas, sem sofrer nenhum gol, né? Então eu acho que o Thiago também tem muito mérito nessa campanha aí do Corinthians de chegar até a final. Ele entendeu que ele tinha que mudar a filosofia dele de jogo e de trabalho no Corinthians, e por isso ele conseguiu fazer com que o Corinthians se reerguesse da competição. Por isso ele tem muito mérito também nessa campanha, mas o time do Palmeiras é melhor e o Vanderlei tem mais opções. Ô Neto, se você... Quando o Jô chegou, perguntaram assim para mim, pô, mas será que o Jô veio lá do Japão, ele tem que se adaptar? Eu falei, cara, o cara joga bola faz 10, 15 anos. É um baita de um fazedor de gols. Ele vai fazer diferença, você pode ter certeza que esse negócio de adaptação, isso é tudo bobagem, não tem nada que adaptação, a coisa nenhuma. Ele voltou, primeiro que voltou feliz pro país dele, pro time que ele joga. E quase que ele faz a diferença. Se o Corinthians fosse campeão, acho que ele seria muito responsável por isso, não, Neto? Ele seria muito, porque ele sofre o pênalti, ele bate o Everton, o Veloso pode até falar melhor que eu, o Everton já chega na bola, né? Você vê que o segundo pênalti na cobrança invertida, ele chuta no alto para dificultar para o Everton, mas o Jô, com mais condicionamento físico, com 33 anos, tudo que ele está fazendo, ele tem possibilidade sim de ajudar muito o Corinthians, mas o Corinthians precisa de reforços, porque não dá com o Arauz, não dá com o Luan, não dá com o Sid Clay. O Corinthians precisa muito da Atena, muito para brigar no Brasileiro, para buscar uma Libertadores. Mas chegar no vice-campeonato paulista, daquilo que era antes do jogo do próprio Palmeiras, que deu a oportunidade para que o Corinthians pudesse disputar esse título, porque se o Palmeiras tivesse empatado depois dos 4 meses, o Corinthians nem estaria disputando o título. E nem dificultaria para o Palmeiras, que é colocado como melhor, é colocado como o melhor elenco, mas passou um sufoco no segundo tempo e teve que ir para os pênaltis. Olha, na verdade, o Corinthians foi muito legal. Vamos comentar rapidamente que vai começar o Jornal da Banda daqui a pouco. Põe os gols na tela, os gols o Neto comenta. E os pênaltis decisivos, o Veloso, que é goleiro, comenta. Eu vou liberar o Neto depois de ele comentar os gols. O primeiro gol aí foi o gol do Palmeiras. Como é que foi esse gol? Golaço. Falar a verdade, o Matias Vinha mete um arco na bola, o Luiz Adriano antecipa o Danilo Avelar, faz um gol incrivelmente maravilhoso, cabeceia, o Cássio se estica todo, ó, com 2,4 metros, se estica todo. Um baita de um gol do Luiz Adriano, né? Que diga-se de passagem, ele mesmo poderia comentar o campeonato russo para nós aí na Band. Podia. Né? Ele fala russo. Né? Fala russo, né? Poderia, né? Seria interessante. Fala russo. Agora vem cá, o zagueirão ficou preso no chão ali ou não dá tempo do cara sair do chão? Porque o zagueirão não saiu do chão.
Não, não dá. Ó, ele sobe, ó, faz o movimento correto, ó, subiu. Aí não dá tempo do Cabeceou, Danilo Avelar. Parecia que ele estava com, Não dá pra... parecia que ele estava com cimento no pé ali. Porque o Luiz Adriano subiu muito bonito e o voleio foi mais lindo ainda. Netão, então o Jô, você já não esperava mais, mas o Jô empatou de pênalti. E é gozado, isso eu comentei com o Veloso. Foi pênalti mesmo, né? Foi pênalti, claro. É, foi pênalti. O Gustavo chega atrasado, com a perna esquerda ele faz o pênalti no Jô, né? Com a perna esquerda ele faz o pênalti, foi com a perna direita não. E o Jô, inteligente que é, ele já tira, dá o tapa na bola, espera o carrinho, tanto é que o Felipe Melo já vem ali. Aí o Jô vai, ó, bate no canto esquerdo, no chão, tá vendo, Datena, ó? Ele vai no chão, ó. E o Everton ainda bate na bola, com a mão esquerda. E aí, a hora que apitou, deu final, e aí o Corinthians foi para os pênaltis, que tá de parabéns o Corinthians e principalmente o Palmeiras, que foi campeão. Olha, só para fechar, quando o Jô foi bater o pênalti, o segundo pênalti, eu falei assim, olha, ele corre risco de perder, porque ele quase... não é que ele quase perdeu, o goleiro quase pegou, porque ele bateu muito bem, bateu no canto, rasteiro e tal, mas o goleiro quase pegou. Eu achei que quando ele fosse bater o pênalti durante a disputa de pênaltis aí, o goleiro, que é um baita de um pegador de pênalti, fosse pegar. Mas ele bateu com categoria e acabou fazendo o gol, usando a experiência. Neto, um beijo grande, hein? Sorte que o pessoal não vai precisar ir na Paulista às 5 da manhã. Beijo grande, Neto. Beijo no seu coração, para todo mundo aí.